Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Queria agradecer você que é inscrito no meu canal. Esses dias aí eu percebi que mais 2 inscritos vieram pro canal. Eu queria agradecer, eu não sei quem é você, né? Porque existem os inscritos públicos que nós conseguimos ver quem é, e tem aqueles inscritos que eles são privados, então você não consegue perceber, saber o nome da pessoa que se inscreveu. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal, você que chegou aí. Depois desses últimos vídeos aí que eu gravei, que em certa parte foi um pouco tenso, né? Devido à grande quantidade de comentários meio sem noção que a gente recebeu, eu senti no coração de fazermos um estudo bem sério das escrituras sobre música na igreja. E esse estudo eu quero fazer com você, para que você também estude e também agregue nesta opinião, até porque não me sinto dono da verdade. O que eu espero é sempre ser bíblico em minhas posições e não cair na tentação de colocar a minha opinião particular acima da Bíblia. Porque eu gosto de algo, eu tenho que forçar a Bíblia a defender o que eu gosto, porque eu não, porque eu gosto, né? E se eu não gostar, eu tenho que usar algum verso da Bíblia aí para defender o que eu não gosto. Isso acaba comprometendo o contexto bíblico. Então, eu senti no coração de nós fazermos uma série de vídeos à medida que que eu puder, né? A gente às vezes tem correrias, compromissos. Mas fazer um pouco de uma série de vídeos falando sobre a música, a adoração. Você vê que tem muitos conteúdos na internet aí, alguns bem descontextualizados, outros bem contextualizados, mas eu queria dar a minha contribuição do que eu aprendi até aqui. E você também, que é inscrito do canal, você pode dar a sua contribuição, porque eu sei que você será uma pessoa educada, não vai ficar querendo falar as coisas por falar, né? Ficar proferindo acusações, né? Chamando os outros de falso profeta. Então eu sei que eu tenho alguns inscritos do meu canal que eu conheço pessoalmente, inclusive muitas pessoas extremamente educadas, e eu sei que não concordam 100% comigo, mas estão aqui. Ninguém concorda 100% com ninguém em tudo, né? Então, a primeira passagem que eu pensei que é uma passagem que ela é muito usada por pessoas que defendem uma certa linha de pensamento de música na igreja, que é segundo Samuel 6, né? E aqui nós podemos ver que é um texto muito usado aí pelo pessoal que gosta de falar contra o instrumento de percussão. Eu vou tentar ler algumas partes, eu não vou ler inteiro, mas você pode ler inteiro da sua Bíblia aí quando você quiser. Mas aqui descreve o transporte da arca. Davi está trazendo para Jerusalém a arca e ali no trajeto o pessoal está alegre, né? Aqui no verso 4 diz: levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Tá? A gente leu essa parte aqui, né? E nós podemos perceber o que as pessoas falam, assim, o que as pessoas falam desse texto. Fala assim, então, nesse texto aqui, o que levou Uzá a pecar foi o uso de instrumentos de percussão. Aí foi esses tambores aí que foram tocados, que levaram Uzá a pecar, e por isso que Uzá foi lá e botou a mão na arca, para a arca não cair. Mas vamos analisar por que foi pecado ali, por que
Por que que Uzá pecou? Qual que foram os erros ali? Será que os erros foram instrumentos? E aqui nós vamos em Números 4:15, como que Deus ele orientou a transportar a arca. Números 4:15, muito importante que você possa acompanhar na sua Bíblia, porque o objetivo desse canal é levar a Bíblia, não é levar ao que o Paulo pensa. E claro, o Paulo pode errar também na sua leitura bíblica, por que não? Números 4:15, havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas nas coisas santas não tocarão para que não morra. Estas coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Então aqui nós percebemos que os coatitas, eles levavam a arca. E como eles levavam a arca? Eles penduravam, eles pegavam nos canos ali, porque não podia tocar. Não podia tocar na arca. Quem tocar a arca morreria. E o que Uzá fez? Qual que foi o primeiro erro aqui? Eles foram lá e colocaram a arca para os bois transportarem. Isso não foi a orientação do Senhor. A orientação do Senhor foi que os sacerdotes carregassem a arca. Então, a partir daí, a gente consegue perceber que houve um erro no transporte da arca. Começou por aí. Já começou errado. E depois, nós vemos aí que o erro de Uzá foi, depois que os bois tropeçaram ali, a arca ia cair no chão e ele colocou a mão na arca. E aí o verso 7 de 2 Samuel 6 fala: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca. Né? Aqui fala que estendeu Uzá a mão à arca e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então aqui você percebe que Deus ele se irou com um ato de Uzá. Nenhum momento no texto mostra que Deus se irou com os instrumentos que estavam sendo tocados ali. Nenhum momento. Então como é que pode se inferir algo do texto que não dá nem para se entender isso? Não tem nada no texto que indique que Deus se irou contra os instrumentos que estavam tocados ali, o tamborim e tudo mais. Não, mas é porque mais para frente eles não usam esses mesmos instrumentos depois desse ocorrido. Ok, mas a Bíblia não explica o porquê. A Bíblia fica em silêncio do porquê que antes de usar, tocar ali, estavam os tambores e os outros instrumentos e depois não tinha mais instrumento. Aí o pessoal, porque ficou essa lacuna, o pessoal usa a imaginação inferindo uma coisa que a Bíblia não diz. Então se a Bíblia está em silêncio sobre o porquê, por que eu tenho que inventar um porquê como doutrina? Essa é uma pergunta muito interessante. Você vê como que é a Bíblia que está em jogo aqui não é simplesmente superficialmente falando. Então a gente percebe que a ira do Senhor se acendeu contra quem? Contra Uzá. Se os instrumentos fossem o problema, Deus não teria ferido só Uzá, ele teria ferido todas as pessoas que estavam com instrumentos tocando ali. Ou Deus seria injusto, ele teria ferido só Uzá e os instrumentistas não. Você percebe como é incoerente usar textos bíblicos que não tem nada a ver com o assunto para defender o seu ponto de vista? Então nós vemos aqui que esse verso, nada, como muitos impõem por aí, não tem nada a ver com a música de percussão, não tem nada a ver. Então, é muito claro, você pode ler, a Bíblia minha é a mesma Bíblia que você está lendo. Não tem nenhuma diferença aqui. Não tem nenhuma diferença. Então, leia aí 2 Samuel 6, verso 1 a 11, a Bíblia. A Bíblia basta ler a Bíblia e interpretar o texto corretamente. Então, esse texto que é utilizado por muitas pessoas, realmente ele é mal utilizado, descontextualizado, forçado o seu sentido para defender algo que não está na Bíblia. E claro, a Bíblia é a nossa maior regra de fé e prática. A Bíblia é a luz maior dos nossos conhecimentos. A Bíblia está
tá tão utilizada que ela tá bem velhinha já, né? Eu nem levo ela mais pra igreja, eu uso ela só nos meus estudos. A Bíblia de Estudo Andrews é muito boa. O pessoal, às vezes, ele tem a tendência de colocar Ellen White acima da Bíblia, né? Mas eu peguei algumas... eu peguei uma citação de Ellen White aqui também, para provar que Ellen White ela não está contra a Bíblia nesse assunto. Porque o pessoal usa algumas citações de Ellen White e às vezes eles levam mais a pessoa a ser tentada a descrer em Ellen White com essas citações do que dar força à crença deles. Mas Ellen White, ela fala assim, ó, Patriarcas e Profetas, esse livro aqui eu ganhei, é o meu primeiro livro que eu ganhei de Ellen White, foi o primeiro livro que eu li, inclusive, eu ganhei num sorteio. Eu lembro até hoje, eu fiquei muito feliz quando eu ganhei esse livro. Eu já o li inteiro uma vez e depois eu li, não inteiro, mas muitas partes eu voltei a ler mais pra frente, mas eu quero ler inteiro ele novamente. E aqui ela diz, mas chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá, Patriarcas e Profetas 705 desse livro aqui, tá? Desse livro aqui, Patriarcas e Profetas. Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e teve a mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá por causa dos instrumentos que estavam sendo utilizados ali. É isso que está escrito aqui? Não. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali, junto à arca de Deus. A imprudência de tocar a arca. Um súbito terror caiu sobre a multidão jubilosa. Você percebe que um trechinho aqui para cima, quando Ellen White descreve, segundo Samuel 6, falando das harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos, o que ela fala depois? Com alegria solene, o vasto cortejo serpeava por entre as colinas e vales em direção à santa cidade. Ellen White chama aquilo de alegria solene. Então a própria Ellen White concorda com a Bíblia aqui. Porque senão ela falaria, não, a alegria não era solene por causa de instrumentos. Ela não fala isso aqui. Ela não fala em nenhum momento isso. Então aqui, depois um pouquinho mais para frente, a sorte de Uzá foi um juízo divino pela violação de um mandado muito explícito. Por meio de Moisés, o Senhor dera instrução especial com relação ao transporte da arca. Ninguém, a não serem os sacerdotes descendentes de Arão, deviam tocá-la ou mesmo olhar para ela, estando descoberta. Olha só, a própria Ellen White concorda com a Bíblia. Dizendo que, senão a Ellen White falava, não, porque os instrumentos tocaram e Deus tirou, e aí Osias acabou tocando por causa desses instrumentos. Isso aí é ideia adicionada na Bíblia. E a gente não pode fazer isso com a palavra de Deus. E aqui, em Apocalipse 22, fala uma coisa muito interessante no encerramento do livro. Que a gente tem que tomar como base para as nossas crenças. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Mas que acréscimo que está falando aqui? Eu acredito que são acréscimos doutrinários. Você vê aí, a arqueologia, ela contribui para o fortalecimento das crenças bíblicas. Quer dizer que a arqueologia é pecado? Ele é um acréscimo. Os comentários bíblicos são pecado? Eles são acréscimos, estudos históricos, contexto histórico. Não é desse tipo de acréscimo. Mas é o acréscimo que vai contra a palavra de Deus. É pessoas dizerem algo contra o que está escrito. Não tem nada escrito disso aí e a pessoa vai lá e impõe para defender as suas tradições. Isso está errado. Então esse foi o primeiro verso que nós analisamos sobre música. Nós vamos gravar, fazer um estudo bem detalhado aí, pegar cada verso que fala sobre música na Bíblia aí, pelo menos os mais relevantes, e nós vamos ver o que cada verso diz. Vamos na Bíblia para saber um pouco mais sobre música na igreja. Então inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.